Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade, né? Chegamos agora à nossa aula de número 9 já. E se alguém ainda não mandou os trabalhos, mandem. Lembrem-se que esses dois trabalhos, essas duas liçõezinhas, elas compõem aí já 60% da nota de vocês. Então, quem fizer os dois trabalhos vai ficar menos dependente da nossa atividade final, tá bom? Tonzinha, só aquela portila para ler tudinha, vinha mesmo. 31 páginas, é pouco, Dá no dia nem 10 ainda. Tinha que ser o Silvano. Ele dá até atrás, fica dizendo só liçãozinha. Perdoe, professor, porque não sabe o que fala. Pois é. Chegou cochileio em cima da portila. Vocês tiveram, é quase um livro de provérbios, né? Vocês tiveram o módulo inteiro para vocês lerem aí. Então dá tempo suficiente. Se vocês lerem 2 páginas por dia aí, antes de terminasse o módulo, vocês concluiriam. Mas bem, vamos lá, gente. Hoje, dando continuidade à nossa aula, né, nossa nona aula agora, nós também continuando na nossa apostila, nós paramos na página 79, que tem como título Como as pessoas religiosas oram, ou em outras palavras, a reza dos religiosos, né? A gente vai começar hoje falando sobre essa maneira como os religiosos se dirigem a Deus, ou pelo menos como eles querem se dirigir, e também entraremos na parte da verdadeira e correta oração que foi ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo como modelo, não como algo a ser repetido somente, tá bom? Então, existem várias razões pelas quais as pessoas, elas rezam, ou pelas quais elas oram, né? Ou para cumprir um ritual de sua religião. A gente vê muito isso, os grupos católicos fazem isso, né? Quando eles fazem os chamados rituais, as chamadas missas, ficarem repetindo constantemente a mesma reza, as mesmas palavras, ou em outros motivos também se utilizam da reza para conseguir algo, ou, na última hipótese, para demonstrar que tem espiritualidade. Muitas pessoas acreditam que somente pelo fato deles ficarem repetindo tantas vezes a mesma coisa, o mesmo pedido, vai fazer com que Deus os ouça e responda esse pedido. Na maioria das vezes, o caso dessas orações repetidas são pedidos para seu próprio benefício. Nós estudamos na Bíblia e vimos, né, nos ensinamentos de Jesus criticar as rezas dos judeus e mostrar uma maneira, um modelo de uma verdadeira oração. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Vocês lembram e sabem que os judeus, eles tinham um modelo de oração que eles faziam frequentemente. Eles tinham até horários definidos para que eles pudessem orar. Só que essa maneira de oração dos judeus não agradava a Deus. Não era uma maneira de oração que agradasse o Senhor. Por quê? Primeiro, eram cheias de palavras bonitas, palavras formais, que eram repetidas constantemente. E segundo, era uma oração da boca para fora. Não tinha sentimento, não tinha espiritualidade. Jesus, antes de nos ensinar a orar, o que foi que ele fez? Ele mostrou como não devemos orar. Quando os discípulos pedem a Jesus que ensine, que Jesus os ensinasse a orar, como João Batista havia ensinado os seus discípulos, antes de Jesus ensiná-los a maneira certa de orar, Jesus mostrou para eles a maneira como eles não deviam orar.
Abram, por favor, na Bíblia de vocês, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5, para que a gente possa ler esse texto. Mateus 6, a partir do versículo 5. Quem encontrou pode ler do verso 5 a 8. Encontrei aqui, Joás. Pode falar, tio. Pode falar. Tá, vou ler o 5. Enquanto orardes, não sereis como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orares ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E, orando, não useis de vãs petições como gentil, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades, antes que lhe peçais. Amém. Amém. Então, olha só. Logo no versículo 5, Jesus já começa dizendo como os discípulos não deveriam orar. Primeira coisa, não sejam como os hipócritas. Como eram as orações dos hipócritas e até hoje? Como Jesus menciona aqui, eles gostam de estar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças. Qual o objetivo das orações dos hipócritas? Serem vistos pelos homens. São orações vazias, sem sentimentos, e na maioria das vezes, essas pessoas não oram em suas casas. Mas para se aparecer diante dos homens, como alguém que tem uma espiritualidade profunda, para se apresentar como alguém que tem um relacionamento com Deus, e ainda, como nos dias de hoje, os chamados poderosos, eles oram quando tem pessoas olhando. Fazem questão de estarem nas praças, nas ruas, fazendo longas orações com palavras bonitas, como faziam os fariseus na época de Jesus. E foram duramente criticados por Jesus, né? E olha como Jesus termina esse verso. Eles já receberam a recompensa. Quando nós oramos, nós buscamos ou esperamos a recompensa vindo do Senhor e não das pessoas. Por isso não importa, né? Não fazemos questão de orarmos somente para ser visto por outras pessoas. Agora, Deus não está proibindo da gente orar em locais públicos. Não é esse o sentido do texto. O que Jesus está dizendo aqui é que não devemos fazer isso com o fim de ser aplaudido pelas pessoas, de ser elogiado pelas pessoas, de ser exaltado pelo ser humano. Mas haverá necessidade em que nós precisaremos orar em público, sim. Porém, a finalidade da nossa oração é diferente da oração dos hipócritas. Vamos lá, então. Os hipócritas oravam para que os homens Vissem que eles estavam orando. Esses homens receberam apenas aquilo que eles queriam, ou seja, a atenção do povo. Mas Deus de nada se agradava das orações daquelas pessoas. E até hoje ainda não se agrada de uma oração hipócrita. No versículo 6, então, Jesus já orienta a maneira certa de se fazer. Tu, porém, orando, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta.
Orarás a teu pai que está em Secreto. secreto, e teu pai que vê em Secreto. secreto te recompensará. Então nós devemos orar em Secreto. secreto para Deus. As nossas orações pessoais, os nossos momentos de intimidade com Deus, eles devem ser em secreto, porque quando fazemos isso, saberemos que os nossos motivos somente Deus irá conhecer. Essa é a realidade, né? Quando a gente coloca diante do Senhor secretamente a nossa oração pessoal, somente Deus vai saber os motivos das nossas orações, as nossas necessidades, as lutas que passamos nas nossas vidas diariamente. Por quê? Porque nós estamos contando para Ele e não publicamente, como muita gente faz. De novo eu digo, esse versículo não está dizendo que nós não devemos orar em público, mas sim que a nossa motivação de orar deve ser ouvida pelo Senhor e não pelas outras pessoas. Como eu disse, sempre haverá situações em que nós precisaremos orar em público. Eu já fui convidado aqui, por exemplo, não é muito a minha praia, né? Na verdade, nunca foi minha praia. A gente que tem o nosso estilo tradicional, não somos, como dizem as pessoas, animadores de plateia, né? Para estar em público. Mas eu já fui convidado aqui, né, pela prefeitura e por pessoas para ser mestre de cerimônia de eventos públicos, né? Grandes nomes, a prefeitura faz anualmente aqui, existe um projeto de lei, e todo dia 30 de novembro, aqui em Campo Alegre, é comemorado o Dia do Evangelho. Esse projeto de lei, futuramente, depois do Dia do Evangélico Municipal, ele se tornou também um projeto de lei estadual. E hoje, em todo o estado de Alagoas, no dia 30 de novembro, é comemorado o Dia do Evangélico. A Prefeitura de Campo Alegre, em parceria com uma associação de pastores que tem aqui na cidade, optou por todos os anos fazer um grande evento, um mega evento nessa data. Um evento para os crentes, né? Então, eles já fazem carnaval para os incrédulos, fazem festas juninas, final de ano. Então, não seria menos justo fazer um evento específico para o povo crente, né? Não exclusivo, porque vem muitos incrédulos também. E nesse dia sempre contrata grandes cantores, né? De renomes nacionais, cantores como Fernandinho, como quem veio para cá, Nani Azevedo, né? Foi até uma indicação minha que trouxesse Nani Azevedo, e dentre outros cantores aí da mídia gospel eu conheci. Me chamaram um dia para ser mestre de cerimônia em um desses eventos. E eu precisei orar em público. As pessoas estavam ali, grande multidão, aproximadamente 20 mil pessoas, e eu precisei orar em público, eu precisei falar do amor de Jesus em público, porque eu sabia que ali não tinha somente pessoas crentes, haviam também pessoas que não tinham relacionamento com Deus. Então, só para deixar claro que nós não estamos sendo proibidos por Deus de orar em público. Muitas vezes nós saímos para evangelizar e nas nossas visitas as pessoas pedem para que oremos por ela, para que oremos pela vida dela. Nós vamos negar essa oração? De maneira nenhuma. Oramos pela vida daquela pessoa. Quem faz capelania, aqui, ou seja, que visita hospitais, que visita presídio, que visita casas de recuperações, sabem que as pessoas que estão ali, além de uma palavra de conforto, do amor de Jesus, elas querem oração, porque elas querem esperança para a vida delas. Então, vai haver momento em que nós precisaremos orar em público. E não é para o crente ter vergonha, não, ele não está sendo proibido por Deus. De novo, eu repito, o que Jesus proíbe nesses versículos em relação ao orar em público? A motivação, não é isso? As minhas orações pessoais, as minhas orações particulares, eu faço no meu quarto.
com a porta fechada, ou até mesmo em outro lugar, né? Jesus também não colocou o quarto com a porta trancada como exclusividade para se orar. Mas o que Jesus disse nesse texto é que o nosso momento pessoal de oração deve ser só nós e Deus. Ok? Então, os hipócritas oravam para serem vistos pelas pessoas quando eles estavam orando. Então, eles receberam daquelas pessoas. E aí, Jesus já diz, olha, quando orares, entra no quarto, ora em secreto. Então, essa é a maneira, né, de nós buscarmos o Senhor. Devemos orar em Secreto. secreto. Porque, fazendo assim, somente Deus vai saber os motivos que temos. Versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão Ouvidos. Mais uma vez, a Bíblia está dizendo que nós devemos evitar o quê? Repetir. Repetições vazias, né? Devemos evitar repetições vazias. Essa é a realidade. Vãs repetições que Jesus menciona aqui são palavras bonitas. A mesma reza, as mesmas palavras, o mesmo texto repetido constantemente em todos os momentos. E Jesus está dizendo que essa não deve ser a maneira como nós devemos orar, ou seja, essas vazias de coisas, estão vazias de coisas espirituais, quando memorizam uma oração e não pensam no que estão orando. Estamos usando os vãs repetições nesse caso. Muitas vezes nós convidamos alguém na igreja para orar e a pessoa diz que eu não estou preparado, eu não pensei em uma oração. E eu digo, olha, a nossa oração é um diálogo com Deus, a gente deve pensar na oração, mas ela nunca deve ser algo memorizado, palavras memorizadas, deve ser sempre algo espontâneo, né? Eu até mencionei aqui para vocês que os novos convertidos, eles têm o hábito de orar mais espontaneamente do que os crentes mais veteranos, que já decoram vários textos, várias frases, para falar sempre as mesmas coisas nessas orações. Então, vãs repetições são palavras bonitas, mas são também religiosas, ou seja, estão vazias de coisas espirituais. Exemplo, quem já ouviu falar nos grupos budistas? Alguém já ouviu? Vocês sabiam que os budistas, eles usam uma roda, chamada roda de oração? Eu não sabia, não. E eles também têm bandeiras de oração. O que é isso? Como que funciona, né? Eles colocam os pedidos que eles têm, os pedidos de orações deles, e eles colocam nessa roda ou nessa bandeira. Cada vez que a roda gira, faz a volta, ou o vento movimenta a bandeira, a oração ela fica sendo repetida. É como se fosse o rosário da Igreja Católica. Só que ao invés da pessoa ficar contando as bolinhas ali e repetindo as rezas, né? Que no rosário é assim, né? A pessoa passa a bolinha e fala uma reza, aí passa para a bolinha seguinte e repete a mesma reza até terminar ali, que eu não me lembro quantas bolinhas são ali, mas ele tem que terminar todas aquelas bolinhas repetindo o tempo todo a mesma reza. Os budistas, eles são semelhantes, né? Só que ao invés de bolinhas, eles colocam bandeiras ou então uma roda que vai girando e quando a roda para naquela oração ali, eles então repetem aquela oração que está na bola, na roda. Então, por que isso? Porque eles pressupõem que, assim como fazem os católicos e muitos outros grupos, que quanto mais a oração é repetida, mais haverá a possibilidade deles receberem a bênção, né? Ou de serem atendidos pelo pedido que eles estão fazendo, ok? Eles acreditam nisso, que quanto mais eles repetem, mais haverá a possibilidade deles receberem resposta. Existem também outros que acreditam que vão ser ouvidos pela intensidade
com a qual ora. E o poder das orações, né? E por conta disso, eles oram de que maneira? Gritando, insistindo, implorando, chorando, esgoelando, né? Diante do Senhor para com Deus. Por quê? Porque eles acham que Deus vai ouvir dessa forma, né? Tem gente que ora aos gritos, tem outros que ora chorando o tempo todo, se derramando em lágrimas diante do Senhor, e muitos fazem isso pegando carona no texto de 1 Samuel, lá no texto de Ana, da mãe de Samuel, porque Ana se derramava em lágrimas perante o Senhor, pedindo um filho, né? Então, irmãos, muitas religiões têm orações escritas em livros, para que os seus adeptos sigam essas religiões e até decorem, porque eles acreditam que recebem resposta quando usam as palavras certas. Porém, se não tomarem cuidado, esse tipo de reza será comparada a uma criança insistindo com os seus pais sobre algo que deseja. Imagine, alguém tem um filho de 3 anos de idade e o filho está pedindo uma faca para descascar uma laranja. Acredito que nenhum pai ou nenhuma mãe vai pegar uma faca molada, afiada e entregar nas mãos de uma criança. Mas a criança fica insistindo, insistindo, insistindo. O pai nunca vai dar, por quê? Porque ele sabe que aquilo pode não ser bom para aquela criança, pode causar o mal. Então, muitas pessoas acham que, por insistir, Deus vai ceder, né? Existem pais que cedem aos pedidos das crianças quando as crianças imploram, né, demais. A criança começa a fazer aquela carinha de dengo, aquela carinha de choro, e o pai vai lá, ou a mãe, e cede o pedido que já tinha falado que não cederia. É um outro detalhe, né? Mas, bem, continuando aqui no nosso texto, versículo 8, Jesus diz: não vos assemelheis, ou seja, não sejam imitadores desses hipócritas, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes mesmo que lhes peçais. Então, Deus sabe das nossas necessidades quando? Antes de orarmos. Então, a oração, ela não é para informar a Deus o que nós precisamos, porque Deus já sabe. Ele já sabe do que nós precisamos. A oração, na verdade, é só para a gente dizer para Deus o que a gente precisa e depende dele, mesmo ele já sabendo, né? Mas a gente sabe que mesmo Deus sendo onisciente e sabendo de todas as coisas, ele gosta de ouvir ainda da nossa boca o que nós precisamos e queremos. Não é verdade isso? Vocês lembram da história do paralítico no tanque de Betesda? A Bíblia não diz que ali naquele tanque tinha uma multidão de enfermos, esperando que o anjo descesse do céu e agitasse a água, porque o primeiro que entrasse na água seria curado de qualquer doença que tivesse? Não é verdade? Então, todo mundo sabia, todos os moradores, toda a população sabia que todos aqueles enfermos que estavam ali na beira daquele tanque, eles estavam ali com um só objetivo, com um só propósito, que era o quê? Ser curado. Aí Jesus entra naquele local onde tinha uma multidão de enfermos, se direciona a um único enfermo e pergunta para ele o quê? Quer ser curado? Queres ser curado? Olha só. Jesus não é onisciente? Ele já sabia que aquele homem queria do fundo do coração dele ser curado. E não precisava nem ser onisciente para saber que todos os doentes que estavam ali queriam ficar curados. É a mesma coisa de você chegar numa fila de um hospital, onde tem uma multidão de pessoas ali no hospital público esperando para ser atendida, e você chegar para ela e perguntar se ela quer ser atendida pelo médico. Todos que estão ali estão lá porque querem isso, né? Então, só para a gente entender que mesmo Jesus sabendo
o que a gente precisa. Antes mesmo que a gente peça, é importante a gente pedir, a gente falar para ele. Ele quer ouvir da nossa própria boca. Amém? Agora, uma oração modelo que foi ensinada por Jesus era muito diferente da maneira que os discípulos pediram para que eles ensinassem como deveriam orar. Os discípulos imaginavam que Jesus fosse ensinar para ele uma reza também, algo que fosse repetido constantemente. Mas, diferente disso, Jesus fez o quê? Jesus deu o esboço de uma oração verdadeira. O que é um esboço? O esboço é algo que inclui somente os tópicos que nós precisamos. Um esboço de uma mensagem bíblica, de uma pregação, ela não tem todas as palavras do pregador ali naquelas folhas. Ela tem ali o quê? Os tópicos que o pregador usou ou vai usar quando ele for pregar. Então, Jesus fez isso com os seus apóstolos. Ele deu a eles um esboço. E nesse esboço, Jesus incluiu os tópicos e a atitude por trás de uma oração que agrada o Senhor. Essa oração que Jesus ensinou, esse modelo de oração, é chamado de Pai Nosso. Agora, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus nunca quis que nós ficássemos repetindo essa oração sempre. Especialmente porque o próprio Jesus condenou as rezas decoradas, as palavras vazias, sem sentimento. Então, antes de ensinar esse esboço, no versículo 7, o Pai Nosso, Jesus mostra o conteúdo do nosso coração quando nós oramos, mas não era para ser palavras repetidas, é um modelo. Vamos olhar mais de perto essa oração do Pai Nosso, a partir do versículo 9 até o versículo 15. Alguém pode ler, por favor? Portanto, vós orareis assim. Versículo 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Pois tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Até o 15? Até o 15. Então, 15 é, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, olha só, gente. Observe que Jesus ensinou o modelo de uma oração espiritual e verdadeira. Palavras com sentido. Olha o que ele diz, logo no versículo 9. Por onde a nossa oração deve começar? Glorificando o Pai que está no céu. Santificado seja o teu nome, Pai. Isso é uma oração pessoal. A gente diz, olha, Pai Nosso, né? É nosso, é individual, é pessoal. A palavra Pai implica uma aproximação pessoal e íntima com o Senhor. A oração é feita no contexto de um relacionamento com Deus. Pai que está onde? No céu, né? Pelo fato de Deus estar no céu e nós na terra, devemos nos aproximar do Senhor com uma atitude de sempre de submissão, humildade, respeito. Orações nunca devem ser feitas exigindo ou tentando impor a nossa vontade a Deus. Se Ele é Deus eterno, vivendo no céu, quem somos nós para pensarmos que os nossos planos são melhores do que os dele?
Vocês lembram que eu falei isso na aula passada aqui? As nossas orações, elas são apenas maneiras diferentes de dizer, Senhor, faça a sua vontade. Eu oro desse jeito, eu peço desse jeito, mas se a vontade do Senhor for diferente da minha, que prevaleça a vontade do Senhor. Então, nós jamais devemos nos dirigir ao Senhor com as nossas orações, batendo o pé no chão e dizendo assim, Senhor, eu oro desse jeito que não aceito de outra forma. Como eu já ouvi muitas pessoas orando assim. Então, é muito diferente, né? Devemos sempre nos dirigir ao Senhor com humildade. Por quê? E aí ele continua na oração. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Adoração, em nossas orações, nos leva a santificarmos ou reverenciarmos seu nome, né? Isso é o mesmo que o caráter de Deus, né? O nome de Deus revela o seu caráter. As nossas orações devem ser cheias de louvor e expressões de amor, submissão, respeito ao Senhor. E aí ele continua. Venha o teu reino. Reino. O reino de Deus é o lugar onde ele é o rei. Atualmente nós sabemos que quem reina nesse mundo é Satanás, né? A Bíblia diz que ele é o Deus deste século. E ele próprio falou para Jesus, quando ele estava tentando para Jesus, que todos os reinos do mundo estavam sobre o poder dele, né? Mas Jesus vai reinar definitivamente no milênio, e após o milênio por toda a eternidade. Então, quando oramos, venha o teu reino, é para chegar o momento que Deus vai dar cabo realmente na maldade do mundo, e Satanás vai ser para sempre aprisionado, né? Isso tem vários sentidos. Primeiramente, nós estamos reconhecendo que Jesus é soberano e que estamos nos submetendo a ele. Segundo, é um pedido para a volta de Cristo, para reinar com toda a sua glória a partir do milênio, né? No final da grande tribulação. Algo da nossa esperança. Exemplo. Jesus contou a história a seguir para mostrar a importância da humanidade, da humildade em nossas orações. Haviam 2 homens que subiram para orar no templo. Um era um homem religioso, o outro um grande pecador. O homem religioso orou: Deus, te agradeço porque não sou como os outros, que cometem muitos tipos de pecado. Sou especialmente grato porque não sou como esse pecador ao meu lado. Eu faço as minhas orações, jejuo e dou os meus dízimos fielmente. Por outro lado, o pecador nem levantou a sua cabeça e disse: Deus, tem compaixão de mim, porque sou muito pecador. Lá em Lucas 18, versículos 9 a 14, Jesus disse que Deus escutou as orações desse homem pecador, porque ele se aproximou do Senhor, não pelo mérito, mas pela misericórdia de Deus e a humildade com a qual o homem orou. Ao invés de se exaltar diante do Senhor, ele se humilhou diante de Deus. Continuando no texto, Jesus diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, as nossas orações devem ser submetidas à nossa... Ok? Deixa eu reformular. Nas nossas orações, devemos submeter a nossa vontade a ele. Nossa vontade a ele. A ele, tá. Nas nossas orações, devemos submeter a nossa vontade a ele, ou a vontade dele. Orar nunca é um momento para a gente negociar com Deus, né? Olha, Senhor, me dá isso que eu estou pedindo aqui, que eu viro mais crente, né? Tem gente que faz assim, né? Vou fazer um voto com Deus, e na verdade ele vai negociar com Deus, né? Senhor, me ajuda a comprar um carro novo, que aí eu vou para a igreja 3 dias por semana, né? Não vou mais só no domingo, porque o carro está velho.
Então, tem pessoas que usam os momentos de oração para isso, né? Para negociar com Deus. Na verdade, não é isso, né? Deus é soberano e não nós. Então, a gente devemos entender que a gente ora sempre colocando diante dele nossas necessidades, mas sempre conscientes de que é a vontade dele que vai prevalecer sobre a nossa. Ele continua, então, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, devemos pedir que Deus supra sempre as nossas... Você estava, meu amor. Não entendi. Necessidade. Não, alguém fez uma pergunta. Ah, Alguém perguntou? Não, né? Não, eu só queria perguntar, pastor, por exemplo, tem pessoas que elas colocam umas palavras assim nas orações. Ah, eu determino, que eu já ouvi, né? Eu determino isso, né? Ele tem que me dar mesmo, né? Aí, diz, quando termina, diz, eu creio. Como se essas palavras, elas fossem forçar, né? Deus fazer, porque está dizendo essas palavras, né? Eu determino, eu não aceito isso, né? Eu tenho escutado, assim, algumas orações. Esse tipo de oração, irmão, ele se tornou comum nos dias atuais, né? As pessoas bateram o pé no chão, olha, eu determino bênção sobre a tua vida, eu determino vitória, né? Eu declaro que a partir de agora tudo vai mudar, né? Eu determino isso, determino aquilo. Então, primeiro, pessoal, que poder temos nós? Nenhum, né? É verdade. Eu não posso mudar um curso da minha vida, como disse a palavra. Eu não posso acrescentar um palmo aos dias que Deus determinou para a minha vida. Como eu posso determinar algo sobre a vida de alguém se só Deus é capaz de fazer isso? Eu não tenho controle sobre a minha própria vida, sobre os meus próprios momentos, que muitas vezes a gente programa algo, agenda algo para a gente fazer no mesmo dia e dá errado, a gente não consegue fazer. Como eu posso determinar algo sobre a vida de alguém? Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Lembrar sempre, olha, a oração é como Jesus está dizendo aqui, faça a vontade do Senhor e não a nossa, tanto na terra como no céu. Então, na nossa oração, submetemos a nossa vontade a Deus. Orar nunca é um momento para negociar com Ele é soberano, então Ele sabe o que faz. Devemos também pedir que Deus supra as nossas necessidades, tanto física como as espirituais. Assim como nós precisamos do pão todos os dias para sustentar nosso corpo físico, também nós precisamos constantemente da presença do Senhor em nossas vidas para manter a chama do Espírito acesa, para a gente continuar firmes e inabaláveis na presença dele. Continuando, e perdoa as nossas dívidas ou nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, ou seja, aqueles que pecaram contra nós. Então, Deus, ele já... Quem respondeu essa? Perdoou. Perdoou. Ele já perdoou os nossos pecados, os passados, os presentes e os futuros. Mesmo assim, é importante confessarmos diante dele e agradecer ao Senhor pelo seu perdão, nos aproximando cada vez mais dele. O fato de nós estarmos perdoados exige que perdoemos também outras pessoas, estendendo a mesma graça que nós recebemos do Senhor Jesus. Lembra que a Bíblia diz, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? Jesus perdoou aqueles que o pregaram numa cruz. E muitas vezes nós não conseguimos perdoar um irmão que nos ofende com uma palavra que nós não queríamos ter ouvido, ou por qualquer outro motivo. Eu já ouvi testemunho de pessoas, uma vez eu estava pregando sobre esse texto, e eu ouvi uma pessoa testemunhar que tinham duas senhoras, né, dentro da igreja, numa igreja pentecostal, e ela dizia que ela não perdoava nunca o que uma vizinha dela tinha feito para ela, ainda quando elas eram jovens, morria e não perdoava.
E aí a gente precisa entender que o finalzinho da oração do Pai Nosso, o que Jesus diz? Olha, se vocês não perdoarem os outros, Deus também não vai perdoar vocês. Então, como é que eu quero receber bênção de Deus se eu não consigo abençoar as pessoas? Como é que eu quero coisas boas para a minha vida se eu só coloco coisa ruim na vida dos outros? Então, a gente precisa ter isso em mente. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou indiretamente, né, que o que nós não queremos para nós, não devemos fazer com o outro. E aquilo que nós recebemos de Deus como bênção na nossa vida, isso sim nós devemos transmitir adiante. Então, devemos nos lembrar disso. Deus perdoou os nossos pecados. E ele continua dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Então, nós dependemos do Senhor para vencermos as tentações da vida, né? Não podemos vencer essas tentações pela nossa própria capacidade, pela nossa própria força, pela nossa própria inteligência. Jamais conseguiremos. Em outras palavras, quando oramos esse texto, né, quando falamos isso, não repetindo essa oração constantemente, mas devemos orar pedindo ao Senhor que nos livre das tentações do mundo, ou que pelo menos não nos deixe cair nela, nós estamos confessando e declarando para o Senhor que nós dependemos dele, que dependemos da força dele, da ajuda dele, porque com a nossa própria força e capacidade nós falharemos. Ele continua dizendo, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Então, olha, terminamos a oração com uma adoração e submissão a Deus. Jesus nos deu esse esboço, ou esse resumo de como nós devemos orar. De novo eu digo, o Pai Nosso é uma comunicação pessoal com Deus do universo para afinar nossas mentes aos seus propósitos. Porém, ela é somente um modelo. Não podemos resumir cada elemento do Pai com as nossas próprias palavras. O Pai Nosso é uma oração modelo. Jesus disse que nós devemos começar as nossas orações direcionadas a Deus, santificando o seu nome. Jesus disse que nós devemos orar para que nós não caiamos em tentações, orar para que a vontade de Deus seja feita, para que o reino dele seja feito, para que ele nos livre do mal. Então, olha só quantas coisas, né? De que maneira nós podemos definir essa oração? Ou de que maneira nós podemos resumir os elementos dessa oração do Pai Nosso? Primeiro, Jesus nos manda louvar e adorar o Senhor. As nossas orações devem estar cheias de expressão de honra e gratidão a Deus. Em segundo, confissão de pecado. Admitimos as nossas falhas e os nossos pecados, deixando a nossa culpa aos pés do Senhor, certos de que Ele já nos perdoou. Terceiro, pedir força para viver de uma maneira que agrada a Deus. Pedimos que Ele nos fortaleça e nos ajude a nos livrar das tentações, a fim de andarmos na presença dEle e no poder do Espírito Santo. Quarto, submissão à vontade dEle, ou seja, devemos expressar o desejo que temos de querer saber como andar na presença dEle e pedir a Ele humildade para aceitar a resposta que Ele nos der das orações que fizermos, ainda que seja diferente da nossa. E por último, pedir a Deus que supra nossas necessidades, colocarmos o que precisamos ou queremos perante o Senhor e deixarmos que Ele faça da maneira que Ele quer. Tendo deixado estes pedidos com Ele, andaremos em paz e certos de que Ele vai responder do jeito dele e não do nosso. Amém? Amém. Vamos continuar? Oração conforme a vontade de Deus. Já falei aqui, uma boa maneira de avaliarmos as nossas vidas de oração é conhecermos as orações que existem na Bíblia. De que maneira os homens e as mulheres oravam
E o que eles pediam a Deus quando eles oravam no passado? Em Colossenses, Paulo nos mostra a maneira que ele orou pelos irmãos de Colosso. Mesmo sem nunca ter conhecido aquela igreja e aqueles irmãos, antes de estudar, vamos ler a oração inteira lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9 e 12. Alguém pode ler do 9 a 12, Colossenses 1, versículo 9 a 12. Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Paulo ora pelos colossenses. Alguém pode ler, por favor? Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de, assim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Continua, verso 11. Sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graça ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Então, olha só. Algumas palavras que a gente precisa destacar aqui dessa oração. Primeiro, a oração de Paulo. Paulo diz, desde o dia que ouvimos sobre vocês, sobre a fé de vocês, não cessamos de orar e de pedir. Qual era o pedido de Paulo? Pleno conhecimento da vontade de Deus, que transbordassem, né? Não era pouco conhecimento, não. Era conhecimento transbordante, pleno da vontade de Deus. Segundo, toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo não estava pedindo sabedoria humana. Paulo não estava pedindo para os irmãos sabedoria da ciência, da medicina, da engenharia. Paulo estava pedindo a eles sabedoria espiritual. Para quê? Para que vivessem de modo digno do Senhor. São coisas essenciais. A oração, o conhecimento, a sabedoria e o entendimento espiritual. Entendendo essas quatro coisas, saberemos como viver de modo digno do Senhor. Bem? Então, o resumo dessa oração é para que as pessoas de Colosso vivessem de uma maneira que agrada ao Senhor, né? Ou seja, vivendo do modo digno, viveríamos para o inteiro agrado do Senhor, além de frutificar na obra do Senhor e crescer no conhecimento de Deus, né? E ser fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória, ser perseverantes e longânimos, com alegria, dando sempre graças a Deus. Então, olha quanta riqueza nesse simples texto, né? Quantas coisas a gente precisa aprender e trazer para a nossa própria vida e para as nossas orações. Além da formalidade e repetição de uma reza, ela também é caracterizada pelos pedidos. Por outro lado, uma oração é um pedido para que as pessoas, incluindo nós mesmos, sejamos agradáveis a Deus. Olha a diferença da reza. As pessoas, quando rezam, pedem casa, pedem carro, pedem dinheiro, pedem saúde. Nós, quando oramos ao Senhor, devemos pedir a Ele que nos dê uma vida, que nos ajude
a viver da maneira que agrada a Ele. O nosso desejo deve ser sempre para que as nossas vidas sejam como ofertas agradáveis ao Senhor, que é adoração verdadeira. Ok? Continuando. A perguntinha rápida aqui. O que você pode pedir a Deus que Ele esteja querendo lhe dar? Qual seria um pedido que nós poderíamos fazer na nossa oração que nós temos certeza que Deus vai nos dar? Ou pelo menos acreditamos que Ele vai nos dar, mais do que qualquer outra coisa. O que você poderia pedir a Deus? Sabedoria, né? Sabedoria é uma dessas coisas. O que mais? Maturidade espiritual. Crescimento, né, espiritual também, né? Maturidade, crescimento espiritual, né? Ou seja, Amor, paz. exatamente, nada de pedidos egoístas, né? Nada de casa, carro, dinheiro, fama, sucesso. Claro que nada dessas coisas são erradas em si. Em si, essas coisas não é errado e não é pecado tê-las. Agora, eu sempre digo, Deus nos deu a maior riqueza que alguém poderia ter na vida, que é o perdão dos pecados. Qualquer coisa que Deus nos der, além da nossa salvação, é presente, é bônus, porque Ele já nos deu mais do que nós merecemos. Então, muitas pessoas se enganam, achando que só vão servir o Senhor porque Ele é Deus e Ele pode dar a elas riqueza, carro, dinheiro, fama. Estamos enganados com isso. Nós servimos a Deus porque somos gratos pelo que Ele já fez por nós. E pelo que Ele ainda vai fazer, que nós nem sabemos o que é. Não pelas coisas materiais, mas acima de tudo pela nossa salvação. Ok? Continuando, voltando de novo para a gente refletir esse texto, no versículo 9, Paulo diz, olha, por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, Paulo orou sem cessar. A palavra cessar aqui é o mesmo que parar, é o mesmo que interromper, é o mesmo que desistir. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que ele orou pelo povo de Colossenses sem desistir de orar por eles, sem parar de orar por eles. Porém, Paulo não usava repetições, orações vãs e repetições vãs nas suas orações, né? Nunca, não era esse o propósito das orações de Paulo. A vida de oração não se resumia a momentos pela manhã ou antes de dormir. A comunhão do apóstolo com Deus era constante. E ele continua dizendo no versículo 9, e pedi que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo pediu que Deus desse a eles uma compreensão espiritual da sua vontade. É possível estudarmos os detalhes da Bíblia e nunca perceber a vontade de Deus. Paulo pediu que Deus abrisse seus olhos espiritualmente para que o seu estudo da palavra trouxesse uma compreensão espiritual. A sabedoria espiritual é a capacidade para aplicar os princípios da Bíblia diariamente. Amém? Avançando, verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Então, o resultado dessa compreensão da vontade de Deus é a aplicação da vontade dele. E isso deve nos levar a vivermos vidas que agradam ao Senhor. Quando nós conhecemos a vontade dele, quando sabemos o que ele quer de nós e a maneira que ele quer que nós vivamos, nós buscamos no Espírito Santo e no próprio Deus forças para viver dessa maneira. Agora, é por isso que o Bruce falava muito, e eu também defendo isso, que é impossível que uma pessoa tenha um relacionamento verdadeiro com Deus sem conhecê-lo. Observe que o próprio apóstolo Paulo aqui, ele está orando para que o povo de Colosso tenham entendimento, compreendam qual é a vontade de Deus. Porque como é que você vai servir um Deus se você não sabe o que Deus quer de você?
Verdade. Já imaginou você trabalhar de garçom num restaurante e chegar um cliente ali e dizer, me sirva, traga o que eu estou querendo, sem dizer, sem você ir lá, ou simplesmente você ir na cozinha lá e dizer, olha, me dê tal prato que eu vou levar naquela mesa, sem você ir lá consultar o cliente para saber o que o cliente quer? Então, a gente precisa saber o que Deus quer. Assim como um garçom não tem como atender um cliente no restaurante quando ele não sabe o que o cliente quer, assim também nós não teremos como viver uma vida que agrada o Senhor, sem saber a maneira como Deus quer que vivamos, qual é a vontade dele para a nossa vida. Precisamos conhecer a Deus. Então é impossível que alguém tenha um verdadeiro relacionamento com o Senhor sem conhecer a vontade dele, conforme ele mostra na sua palavra. Da mesma maneira, é possível, e tem muitas pessoas assim, que mesmo conhecendo a vontade dele, não vivem uma vida que o agrada. Ok? Então, o alvo da oração de Paulo era que os colossenses vivessem vidas que refletissem o caráter de Deus. Ele sabia que que isso seria impossível sem o entendimento da palavra do Senhor. Esta oração, ela especificou 4 qualidades de uma vida que agrada a Deus. Primeiro, uma vida frutífera. No versículo 10, olha, o que ele diz? Continua, né? Frutificando em toda boa obra. Uma pessoa que agrada a Deus, então ela vai produzir fruto da sua intimidade com ele em suas obras. Isso terá impacto na vida de outras pessoas. Agora, eu pergunto para vocês, que frutos são esses? Quais são esses frutos que uma vida que agrada a Deus irá produzir? Eu acho que tem muito a ver com os frutos do Espírito, né? A pessoa vai ter uma vida de alegria, de amor, de paz, controle emocional. Bondade, mansidão, domínio próprio. Acho que tem a ver com isso, né, pastor? O fruto do Espírito, né? Agora, a Bíblia usa a palavra fruto para diversas situações, né? Gálatas 5, fruto do Espírito, é um exemplo de vida que está alinhada à vontade do Senhor, né? Amor, bondade, alegria, benignidade, fidelidade. Agora, no Evangelho de João, a partir do capítulo 14, ele também fala de outros frutos, né? Que é o quê? Almas direcionadas ao Senhor, né? Pecadores convertidos, evangelho semeado, semente plantada. Isso também são frutos. Ou seja, é uma infinidade, né, de frutos. Então, esse fruto não é só a minha vida íntegra e alinhada diante do Senhor, mas é também a minha parte em ajudar no povoamento do reino do céu. Como Deus disse, né? Olha, Jesus não fala lá, toda árvore que está ligada nele, todo ramo que está ligado nele não der fruto, ele corta e lança fora. Aquele fruto que Jesus está falando ali, não é só os frutos pessoais de uma vida, mas especificamente ele está falando de almas que a gente conduz para o reino de Deus, da boa semente, né? Ok? Então, uma pessoa que agrada... vamos continuar aqui no versículo 10, né? Uma vida crescendo na sua intimidade com Deus. Continua então, e, além do fruto, também crescendo no pleno conhecimento de Deus, né? Isso produz intimidade. Então, uma pessoa que agrada a Deus, ela está constantemente crescendo no seu relacionamento com Deus. Mais um detalhe interessante, né? A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, ele não é estacionário. Não é como a gente vai em um prédio, pega um elevador, e aí a gente coloca lá o último andar no elevador. O elevador sobe, chegou no último andar, ele para. E ali a gente chegou onde a gente queria. A nossa vida, o nosso relacionamento com Deus é diferente. Eu enxergo a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus, como uma escada que nos liga até o céu, a presença de Deus. E que nós devemos subir degrau por degrau todos os dias da nossa vida, ou seja, está sempre crescendo em intimidade com o Senhor. Nunca haverá um momento que você vai dizer assim, olha, eu estou tão perto de Deus
que eu cheguei no limite já, a não ser quando a gente estiver no céu glorificado com ele. Mas enquanto estivermos nessa vida e nessa terra, a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus, a nossa espiritualidade, ela deve ser sempre constante, ela deve estar em constante crescimento. Devemos sempre imaginar isso como uma escada que nos liga até o céu, que a gente deve seguir degrau a degrau, todos os dias, em todos os momentos da nossa vida. Ou seja, está sempre crescendo na busca de intimidade com ele. Continuando. Uma vida de dependência do poder de Deus, versículo 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Então, uma pessoa que agrada a Deus, ela é fortalecida por ele e vive uma vida santa. Essa pessoa não depende do seu próprio esforço. Este poder será para preservarmos, para perseverarmos em tempos difíceis e em nossa luta contra o pecado. E também nos levará a termos alegria em todas as circunstâncias da nossa vida. Continuando, também uma vida de gratidão. Gratidão. 12. Dando graças. Dando graças ao Pai, né? Uma pessoa que agrada a Deus, ela estará cheia de gratidão. Gratidão, ou seja, ela não vive reclamando. Paulo mencionou 3 motivos para a nossa gratidão. E ele vai dizer isso no versículo 12. Primeiro, Deus nos fez idôneos. O que é isso? Quer dizer que a gente se compreende, né? A gente compreende o que o outro fala, a gente compreende gestos, né? Nos entendemos como seres humanos. O ser humano não é idôneo com os animais, porque eles não pensam e não raciocinam da mesma maneira. O ser humano é idôneo a outro ser humano. A parte que nos cabe da herança dos santos na luz, né? Então, devemos ser gratos a Deus, porque ele nos fez idôneo e porque ele nos deu herança com os santos. Somos gratos porque Deus nos destinou para recebermos uma herança no céu, junto com os outros adoradores de Deus. Devemos agradecer a Deus pelo nosso destino. Também devemos ser gratos porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somos gratos também porque agora nós estamos libertos ou livres do poder de Satanás. Não estamos mais aprisionados ao domínio do diabo. Agora somos cidadãos do reino de Deus. Por isso, devemos agradecer a Deus pela nossa posição perante ele como cidadãos do seu reino, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. É o terceiro motivo da gente ser grato ao Senhor. Somos gratos porque ele perdoou os nossos pecados, né? Agradecemos a Deus por tudo o que ele já fez por nós, desde o dia em que entramos num relacionamento com ele. Ok? Avançando um pouquinho aqui, pulando esse exemplo aí, quando Jesus encontrou um homem orgulhoso e ingrato, Jesus citou essa parábola para ele, lá em Lucas 7, versículo 41 e 42. Certo homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a dívida de ambos. Quando eles, portanto, ou melhor, qual deles o amará mais? Obviamente, a pessoa que recebeu maior perdão será mais grata, né? Quanto mais reconhecemos o quanto fomos perdoados por Deus, mais seremos gratos a ele pela sua misericórdia. Como o próprio Jesus diz, aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então, se eu imaginar na minha vida que eu não tenho tantos pecados assim, que Deus me perdoou só um pouquinho de pecados que eu tinha, eu não vou ter tanto amor assim para com Deus como aquele que se considerava perdido, miserável, pecador,
e não consegue mensurar o tamanho do perdão que Deus estendeu sobre a vida dele. Esse, com certeza, vai ser muito mais amoroso para com o Senhor. Então, quanto mais pecadores quanto maior são os pecados que nós entendemos que Deus perdoou da gente, mais o amaremos, né? Em outras palavras, aquele que não conhece o quanto foi perdoado, não será tão agradecido e não amará tanto a Deus. Mas aquele que reconhece a profundidade do perdão de Deus, viverá agradecido a Ele sempre. Amém? Amém. Antes da gente terminar aqui e passar para o nosso grupo, a vida de oração de Jesus. Existem pessoas que argumentam o fato de que Jesus não pode ser Deus, porque Jesus orou a Deus Pai. Por isso, raciocinam assim. Como é que Deus pode orar para si mesmo? Porém, a comunhão entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo é perfeita e constante. Jesus ilustrou isso e nos deu exemplos de como ele dependia dessa comunhão constante através da oração. Vamos examinar alguns exemplos de quando Jesus orou durante a sua vida. Primeiro, Marcos 1:35. Jesus se levantou de madrugada para orar depois de ter muitas pessoas procurando para serem curadas. Depois dessa oração, Jesus decidiu ir para outros lugares para pregar as boas novas, para que o ministério dele não fosse apenas baseado em curas físicas. Segundo, Lucas 6:12. Jesus orou a noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. Terceiro, Mateus 14:22-25. Depois de alimentar os 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, as pessoas queriam proclamar Jesus o Rei do Pão. Ele despediu os discípulos e a multidão e orou por 9 horas direto, sem parar. Quarto, Lucas 9:28. Antes de ir para Jerusalém para ser crucificado, Jesus levou João, Pedro e Tiago para cima de uma montanha para orar. Ali, ele foi transfigurado durante a oração e revelou a sua glória para aqueles 3 apóstolos. Quinto, João 17. Depois da última ceia, Jesus orou pelos seus discípulos. E último, Mateus 26, do 36 ao 44. Antes de ser preso, no momento de angústia, Jesus orou, submetendo a sua vida ao Pai. Então, olha só, irmãos. Depois de observar quando e quanto Jesus Cristo orou, como você acha que nós devemos mudar a nossa vida de oração? E aí eu quero ouvir a resposta de vocês. Depois de lerem, olhar e analisar na vida de Jesus o quanto ele orou, quanto vocês acham que deve mudar na sua vida de oração? Muito, 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 né? Sem dúvida. Muito, né? Quando a gente começa a analisar na Bíblia o quanto Com certeza. as pessoas lá que foram influência para a nossa vida, além dos apóstolos, o próprio Jesus, eram pessoas de oração, a gente começa a perceber o quanto nós somos falhos nas nossas orações. É isso? Estudando história da igreja, eu vi lá que os maiores pregadores de todos os tempos, os homens que mais conheceram as Escrituras nas últimas gerações, foram pessoas que gastaram mais tempo da sua vida orando. A gente acha que os grandes pregadores são aqueles que gastam mais tempo preparando a lição que vai pregar. Mas, na verdade, eles passavam mais tempo orando do que até mesmo preparando a lição. Então, eram homens dedicados à oração, né? Eu me lembro
da história de um dos maiores teólogos, né, e missionários da atualidade, o Billy Graham, que morreu recentemente, e professor em uma aula, né, estava contando um pouquinho da história dele, quando ele era novo, fazia seminário, um garoto adolescente ainda. Eles foram visitar a casa onde John Wesley morou, viveu, virou mais ou menos um museu lá. E aí o professor pegou os garotos daquele curso, daquela universidade, e levou para conhecer a casa de Wesley. E eles andando pela casa, conhecendo vários cômodos, eles chegaram ao quarto onde John Wesley dormia. E no quarto, no canto da parede, tinha uma fita isolada, com uma parte do chão e duas marcas lá, né? E Billy, na época chamado Billy, né, o grande Billy Graham, ele perguntou para o professor o que eram aquelas marcas ali. E o professor falou para ele que aquilo eram as marcas do joelho de Wesley, né, que aquele era o local de oração onde Wesley costumava orar. Deu a hora, a turma saiu da casa para ir embora, e quando eles chegaram no carro para voltar para casa, eles perceberam que o professor percebeu que faltava um dos garotos dentro do carro. E saíram para procurar onde estava aquele garoto. E ao entrar no quarto, né, onde Wesley estava, o garoto estava ajoelhado no mesmo local, orando, né? Pai, repete sobre mim o que tu fizeste sobre a vida de Wesley, né? Faz de novo, faz de novo. E quando ele olhou, aquele garoto era Billy Graham, que se tornou um dos maiores pregadores do século XXI, né? Morreu pouco tempo atrás. Então, de fato, a nossa vida de oração, ela fala muito sobre o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento, a nossa integridade, nosso padrão de vida, parte do quanto nós oramos. Isso nos coloca mais perto do Senhor.